E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedé, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa com Patrícia Veras. E aí, Patrícia, beleza pura? Tudo maravilhoso, né? Me encantando aqui com a casa, que eu não conhecia. Estou super feliz de estar aqui. Muitíssimo obrigada pelo convite. Mas conheceu a casa de Vovó Dedé? Dei uma passeada, fiz um tour, né? Com a Roberta? Deu para ver um bocado de muitos projetos que acontecem aqui, né? Impressionante. Fiquei encantada mesmo. A casa de Vovó Dedé, eu sempre digo isso aqui no Hashtag Arte, já tem mais de 30 anos. E oferece cursos de violão, violino, violoncelo, piano, flauta doce, tem curso de gastronomia, tem audiovisual, é uma coisa extraordinária. E dando oportunidade para essa garotada, né? Com certeza, um dia eu tenho que viver um espetáculo, porque eu fui ali na sala onde eles gravam os espetáculos, achei muito legal, muito bom, muito bom. É incrível, é incrível. E por falar em espetáculo, a galera de casa quer saber como foi que aconteceu esse espetáculo, esse encontro da arte com Patrícia Veras. Conta aí para a galera. Ai, gente, vamos lá. Não sei se existe esse mega encontro, mas vamos lá, né? Eu acredito, eu fico pensando de onde é que eu comecei a gostar de arte, né? E como é que eu comecei a mexer com arte. A gente estudou num colégio que ele incentivava muito isso, né? Que era o Instituto Educacional de Alencar, da Nildes Alencar, que, na época, minha mãe, a gente tinha chegado há pouco tempo, né? Eu nasci no Piauí, mas vim para cá com uns 2 anos. Entendi. E acho que com 4 anos ou 5 a gente foi para essa escola. E essa escola, eram salas muito pequenas e tinha muito esse incentivo de você fazer o que você quisesse, assim. Você estudava, mas estava sempre tentando produzir alguma coisa. Lá a gente tinha a famosa aula de educação artística, Massa. que não tem hoje, eu acho, mais nos currículos. Pouco, né? Tem pouco. Não sei. E na educação artística, a gente pensava que era só arte, né? Ou então a gente tinha um conceito restrito da arte. Mas era tudo. A gente ia costurar roupa, Que massa. né? Cozinhar. Então, assim, tinha dias, eu nunca me esqueço do meu primeiro peixe à delícia. Então, eu aprendi com 7, 8 anos. A fazer peixe à delícia? A fazer peixe, com a professora Tânia Sancho, que ela era professora lá. E a gente espetáculo. fazia isso, assim, achando maravilhoso. Fazia salada de fruta. E aquilo ali, para mim... Arte culinária, né? Que a galera... a culinária... Arte como um todo, né? É uma arte, né? Só que aí, a gente teve também minha mãe era uma mãe muito assim, da gente brincar muito, da gente produzir, fazer coisas. A gente fazia peças de teatro, né? Então, a gente, nas férias, reunia todos os primos que vinham de férias, e a minha irmã fazia o roteiro, e a gente fazia a peça no final, né? No final, meu avô sempre chegava, que era quem pagava os ingressos, né? Pagar os ingressos significava a gente ia lanchar depois, fazer alguma coisa. E aí, que momento mágico. Eu acho que isso aí, a nossa infância foi muito pautada nisso. Aí você me pergunta, e quando é que começou, né? Eu tenho uma formação, eu sou analista de sistemas. Analista de sistemas? Caramba, para você ver como a arte está em tudo, né? Ela está em tudo, Ela está em tudo. Hoje em dia, quando eu encontro as minhas amigas da área, a gente fala assim, gente, isso aí é muito do nosso embasamento da área de sistemas, de planejamento, Enfim, eu fui analista de sistema há muitos anos. Eu tinha uma tia que morava no Rio, sempre que eu ia lá, ela dizia assim... Você não se encaixa no perfil de analista de sistemas, porque eu sempre fui muito comunicativa, então ela achava que eu devia ter feito jornalismo, comunicação, eu devia estar mais solta, né? Parece que a área de análise de sistemas deixa você fica mais muito fechado. Né? A gente acha que é mais fechado. Mas tem uma área de sistemas que é a área da programação, mas tem uma área que é a área de desenvolvimento de processos. Entendi. Então, foi para aí que eu fui. Eu fui para uma área bem de processos, e aí, depois dessa área... eu fui para a área de marketing. Dentro da mesma empresa, eu consegui fazer esse deslocamento. Saiu migrando, procurando um encaixe. Foi. Né? E aí, no marketing, eu já fui para o desenvolvimento de peças publicitárias. Aí, eu já tinha interesse em fazer cursos na área de marketing. Eu sempre que ia fazer catálogo, essas coisas, eu desenhava no papel. Eu tinha aquela coisa do sketch, né, que a gente usa. Esboço, até hoje né? eu faço muita coisa assim, eu desenho um pouquinho e depois vou para o processo. E ali
Eu fiquei 20 anos nessa área de informática e de sistemas, e depois processo, empresas, administração. Então, quando foi para a faculdade, não pensou na área de artes? Não, Já nada, pensou nada. na área de tecnologia? O meu pai tinha uma empresa de informática, então tinha uma tendência de eu ir para a área de informática, né? Entendi. Mas eu fiz informática e administração, então eu acho que eu já tinha essa coisa, mas nunca pensei com coisa. Só que lá em casa a gente valorizava demais o fazer manual. Entendi. Então, minha mãe fazia crochê, costurava, fazia bordado, e a gente sempre fazia mosaico. Que massa. Era um ambiente... Era um ambiente de arte, né? De criação. Eu vou contar um negócio aqui, mas é bem assim, brincadeira de família. A gente sempre que fazia qualquer coisa, um desenhozinho, aí a gente brincava que chegava assim do lado do outro, disse, posso te mostrar meu trabalho? Tinha uma coisa assim meio também expositiva. Entendi. A gente gostava de falar sobre o trabalho. Sobre o trabalho, e a gente nunca foi muito tímido no falar da gente. E da arte, né? E da arte, a gente sempre... Massa. Isso é uma coisa interessante, né, Patrícia? Porque hoje a gente vê essa questão da arte contemporânea, que os artistas precisam saber o que estão fazendo, né? Precisam entender o processo, né? E vocês já tinham isso, né? De olhar para o trabalho e de expor, né? E de conversar sobre o trabalho dentro da família. Que coisa interessante. Tem um ditado, que eu não sei se era do meu pai ou se era coisa, que eu digo muito para os meus amigos artistas. Eles dizem assim, o ovo de pato não tem valor porque a pata não faz barulho. Exatamente. E a galinha faz. Então, sejamos todos galinha, né? Assim, se pensar... Tem que divulgar, né? Eu acho importante essa fala porque mostra como a gente foi criado. A gente foi criado meio nessa coisa de mostrar. Podia até não estar perfeito. E ali estava muito bom. Não tinha essa coisa... E dava o valor ao trabalho, né? Porque o trabalho era feito mesmo que por crianças ou adolescentes, não sei a idade de vocês, mas ali tinha um trabalho pronto e disse, cara, terminei, agora eu vou expor. Agora eu vou colocar para crítica, né? Exatamente. A galera vai criticar o trabalho. Que coisa interessante, né? E éramos uma família de 6, né? Nós somos 6 irmãos. Nós temos 4 mulheres e 2 homens. E, assim, a gente tinha, na época do colégio, a gente sentava os 6 numa mesa para estudar. Então, tinha aquela troca constante do que estava sendo aprendido e tal. E eu não sei dali de como é que surgiram lá em casa a gente tem um mix, né? Tem a parte mais artística, tem a parte do pessoal que ensina, né? Tem a parte da finança, é um mix na família. Cada qual foi para uma área. Cada um foi para uma área, E aí, eu fui para a informática, né? Tinha uma orientação do meu pai de ir para essa área, mas eu me encaixei muito bem. Entendi. Eu gostava. Mas eu gostei porque eu acho que eu só fiz de programação os 2 na minha vida. Eu era de ir conversar com as pessoas e, dali, especificar o que os sistemas tinham que ter. A aplicação, né? A aplicação, era. Então, eu era mais um analista de negócios na época. E aí, de tendência, fui para a área de implantar sistemas, muito contato com pessoas. Depois, isso é um pouco dos meus 20 anos aí, porque um dia desse, eu acho que foi meu cunhado que ele foi para uma palestra, e disse que se a gente for viver 100 anos, a gente tem que ter umas 4 profissões. Com certeza. Então, vamos ver. E a gente está vendo muito isso, né? A galera migrando de área. Então, você passa aí 15 anos numa área, daqui a pouco pega um gancho para uma área afim, ou então faz uma parada totalmente diferente. Muda mesmo. Galera fazendo medicina aí com 40 anos de idade, né? Com essas faculdades novas, que era um curso que era muito voltado para jovens médicos e tal. Mas hoje o cara diz, não, terminei, eu não quero mais trabalhar com direito, eu vou ser médico. E aí começa a estudar, mas vai viver até 110 anos, está de boa, né? Exatamente. É por aí, né? E aí, nesses 20 anos, eu fiz uma especialização em marketing, mas eu tinha vontade de morar um tempo... Espera aí, que eu morei antes em São Paulo. Não, antes, eu quis muito sair daqui. Por uma questão, eu tinha um irmão que morava em São Paulo, e a gente pensou, por que não ir? Né? Você já tem uma estrutura e tal. E aí eu passei 3 anos em São Paulo. Nesses primeiros 3 anos, eu acho que eu já tinha essa pegada de ir muito para museu, de olhar. Não tinha como eu passar e não entrar no interesse pela arte. Eu tinha interesse pela arte, mas eu não digo que a arte já tinha entrado na minha vida. Né? E aí eu voltei a morar aqui. Fui mãe também, foi um momento muito lindo na minha vida. E aí eu fiquei trabalhando também ainda na informática até 2004. Entendi.
2004 aconteceu, 2003 aconteceu uma coisa na nossa família, que eu tive uma irmã que teve um câncer muito cedo, 42 anos. Poxa, E bem aí, quando ela foi fazer o tratamento em São Paulo, para você ver como a gente está sempre procurando algum fazer manual. Era um tratamento de 40 dias de rádio. Então, imagina, a rádio você faz ali 10 minutos e depois não tem um cansaço, mas e eu vou fazer o quê? E a minha irmã e ela conheceram lá uma técnica, que era uma técnica de cerâmica. Mas não é essa cerâmica, é uma cerâmica plástica, que eu acho até que o pessoal usa muito na questão da animação, porque muito conhecida como massa fimo, que era uma massa alemã. Então, é uma massa, parece um biscuit, mas não é o biscuit. E essa massa, ela precisa de queima, né? Se você quiser, ela pode até ficar sem queimar, porque ela vai te dar mobilidade. Eu acho que aqueles filmes que fazem de massinha, eu arriscaria dizer que é feito com ela. Stop motion, né? Que a galera eu acho que eles fazem os bonequinhos com ela. Eu fico pensando que sim. É uma cerâmica plástica muito legal. Tem a questão de ser plástico, né? Mas, enfim. E aquilo ali elas trouxeram para a gente. E ali a gente começou a produzir vidros e mais vidros cobertos com aquela cerâmica. Que massa. Então, a ocupação, né? A ocupação. Então, eu acho que aí se deu essa questão um pouco desse fazer manual. O retorno para a manualidade, né? Nesse momento difícil, que era um momento difícil. Nesse momento, elas voltaram. E a arte serviu ali como ocupação e como terapia, com certeza. Né? Porque teve uma sequência, assim, a minha irmã teve, logo depois minha mãe, então foi muita coisa, assim, junto. E aí, nesse momento, eu decido largar a informática. Sair da área? Decidi sair da área. Eu queria voltar, eu queria sair da empresa, queria procurar outros horizontes. Isso nessa viagem para São Paulo? Deu virada? Deu essa virada. Não, a primeira viagem que eu fiz foi de 89 a 92. Aí eu tive minha filha. Na segunda, eu fui em 2004 de novo. Elas adoecem em 2003, faz todo o tratamento. Aí, quando encerra o tratamento, eu digo, não, vou morar em São Paulo de novo. Aí, já com a minha filha. Entendi. Aí, eu já, nesse momento, já procuro um colégio que tem a ver também com essa história da arte. Ela estudou lá na Escola da Vila, que era um colégio também muito... Então, eu estava sempre nesse meio, já estava assim, no rumo, né? Procurando, né, uma coisa. E aí, nesse momento que eu vou para São Paulo, em 2004, passar 3 anos, aí eu vou fazer design gráfico, que aí eu já busco um pouco... Já tinha deixado a empresa? Já tinha deixado a empresa, já tinha deixado a informática. Caramba! Ainda trabalho pela empresa, como a gente trabalhava vendendo sistema, como eu morava em São Paulo, às vezes eu precisava fazer uma apresentação, mas pouco. E aí eu vou para o design gráfico, né? Que aí é uma área que eu gosto muito, que é produção de catálogo, fazer marcas. Eu trabalho um pouco com isso, porque eu estudo na Escola Pan-Americana, que era uma escola bem referência lá, mas é uma escola técnica, né? Na época, hoje eu acho que ela é uma faculdade. É uma escola que... Aí eu passei 3 anos estudando, fazendo um curso técnico. E ali também aquela história das cores, da brincadeira, do computador, de mexer com os programas de diagramação, foi um pouco para essa área. Já tinha a base da informática, né? Tinha a base da informática. E aí, eu também, nesse período, eu começo a fazer outros cursos lá em São Paulo, né? Cursos de quê? Colagem. Aí eu entrei num grupo dessa massinha que eu tinha aprendido. Legal. E aí, a gente todos, uma vez a cada sábado do mês, a gente se reunia. E ali eu fui ver várias técnicas com a massa, que não era só, tinha a questão artesanal, mas você podia... Tem verdadeiras obras de arte feitas com essa massa, porque eles trabalham, às vezes, com a folha de ouro. É um mundo, é um outro mundo paralelo. Ele te dá ali o suporte, né? A base, que Exato. É a matéria-prima, e aí você... Gente, eu me empolguei tanto com essa massa, que se eu te disser, acho que eu tenho uns 15 livros de uso dessa massa. Que legal. Assim, ela era muito legal, permitia muitas coisas. E aí, teve um dia que uma amiga foi para São Paulo, e a gente começa a conhecer um pouco da arte do scrapbook, que era uma coisa de registrar em álbuns fotográficos. A fotografia, a escrita...
Sabe? Porque o scrapbook, na verdade, é um livro de retalhos, né? Que a gente chama. A gente faz com fotos e vai registrando. Imagina um diário de viagem, um diário mesmo Só de... que mais solto, né? Mais solto, pessoal. deveria ser mais, mas ele ficou tão formatadinho hoje em dia que está meio... É a minha leitura dele, né? Mas, assim, você imagina que lá nas antigas, o pessoal já escrevia aqueles livros, né? Então, eles viraram... Começou a ter muita técnica em cima. Deixou de ser um pouco livre, mas, Entendi. em compensação, tem aquela técnica de você costurar papel, colar ticket que você viajou, fazer uma história do seu dia a dia. Um diário, uma espécie de diário com fotografia e tal. O scrapbook é um diário. Eu fui um pouco também ver um pouco sobre isso. E fui para a encadernação. Aí, a encadernação, se você for ver esse livro aqui, é um pouco eu faço manualmente, né? E a encadernação, ele é uma técnica muito legal. Ela tem números, até para fazer livro de artista. Que massa. Então, foi estudar essa fui parada da encadernação? estudar. Que E fui fazer caderno de todo jeito, usando chita. O primeiro caderno eu aprendi com folha craft, né? Com aquele papel. Mas aí eu fui para... Aí mergulhou. Mergulhei. Aí eu acho que eu passei 5, 6, acho que até mais, 8 anos fazendo caderno. Caramba! E Muito. produzia e vendia? Produzia e vendia. Certo. E assim, como é que tu aprendeu? Eu fiz um curso, mas toda papelaria que eu entrava, eu ficava descobrindo como é que eu devia pesquisar. Né? Como é que eu vou fazer esse trabalho? E a mesma coisa, fui atrás de livro, fui atrás da costura japonesa, fui atrás Foi estudar, né? Fui estudar. E aí usei muito tecido para fazer caderno. E brinquei muito. Obras de arte, né, Patrícia? Obras de arte. Existem livros de artista hoje que são umas certeza, verdadeiras obras de arte. A gente está com a exposição lá no Malc, né? Exatamente, preciso ir. Um abraço para o Julinho, um abraço para a Lana, para a galera do Malc, né? E tem essa questão do livro do artista, que é a questão do sketch, né? O que a gente vai produzindo no dia a dia e viram verdadeiras obras de arte. Viram. Quando você vai em várias exposições, você vê até os estudos, né? Que os pintores fazem antes, e coisa muito antiga, né? E aí vem junto também a história do papel artesanal. Isso. Que aí eu usava papel com fibra de cebola. Eu ia inventando, assim, tudo pode ser colado, tudo pode virar capa. Que massa, vai virar capa. Vai virar capa de álbum, vai virar capa de caderno. E aí o teu trabalho era na capa? E a parte interna era do cliente. Quem comprava, trabalhava, Quem quisesse, comprava, eu fazia com a folha como quisesse. Se era uma folha de aquarela. Se você ia pintar aquarela, você tinha um caderno com folha de aquarela. Massa. Se você queria pautado, era um caderno com pauta. Era. Poxa vida. É um trabalho danado, é um trabalho danado. Mas deve ser espetacular. Depois, um tempo, eu disse assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos aprender a fazer. Aí eu comecei a ensinar. Aí foi dar curso. Aí eu fui ensinar. Porque o ensinar é muito gostoso, né? A gente ensina, a gente aprende com as pessoas vêm com desafios. Eu acho fantástico. E o contato com a galera, né? Você essa troca eu acho legal. genial. Aí passou um tempo trabalhando com os livros, com os livros, com os cadernos. Hoje em dia eu faço para mim, assim, quando eu preciso de um caderno, porque é bem trabalhoso. Tudo é trabalhoso, né? Mas tem uns trabalhos que demoram mais, e aí, daqui a pouco a gente vai falar nessa questão do comercializar, aí não vale tanto a pena em termos de tempo, né? Da questão de custo de oportunidade, né? Que a gente fala, né? O cara está dando muito tempo ali para uma coisa que não vai ter tanto retorno financeiro. E nós temos que ter as pessoas também valorando isso, né? Isso. Então, assim, a gente começa a ter também muita inserção do mercado de fora, né? Então, imagina, você pega um caderno com garra, eu tenho até 2 tipos aqui, mas um eu pintei a capa e o outro não. Mas você tem um caderno com garra e tem um caderno costurado, é totalmente diferente. O tempo que você leva, o de garra, você pega a máquina e pronto. E o de costura é uma parada manual, né? Então, eu fui muito para isso, né? Quando foi em 2015, eu já via falar de aquarela, eu gostava de aquarela. E aí se passaram 10 anos, né? Se passaram 10 anos. Mais de 10 anos. Aí se passaram 10 anos, né? Legal. E eu fiz caderno, assim, para a escola. Foi uma farra. Aí, em 2015, tu foi para aquarela. 2015, a minha filha vai fazer passa um tempo fora, e aí eu digo, eu vou lá, né? Mas eu não posso ser aquela mãe chata de ficar ocupando muito tempo dela. E aí eu me coloco num curso de ateliê de aquarela. Aonde isso? Lá em Madrid.
Massa. Eu passei... Não era nada formalizado, não. Era uma galera pintando, você chegava... Foi para acompanhar a tua filha? Ela foi. Ela foi e eu fui passar o último mês com ela, os 40 últimos dias com ela. Aí eu digo, não, eu não vou ficar, eu vou... Ela ainda estava estudando. Aí eu disse, Vou não, me ocupar, eu vou vou me ficar fazendo alguma ocupar, eu vou ver, vou tentar aqui falar como é um portunhol, né? E aí foi para aquarela. Aí eu fui fazer um ateliê com um cara que era inglês, e ele falava espanhol, e eu tentava me comunicar em alguma coisa. E aí era muito legal, porque a gente chegava lá, ele não ensinava muita técnica, a gente já ia meio pintar. Aí eu comecei a pintar nesse ateliê e pintava em casa, olhando vídeos e tal, meio autodidata nesse momento. E a aquarela, ela me encantou de um jeito que ela começou a preencher todos os meus horários vagos. Que legal. Eu continuei fazendo Criou um pouco a necessidade de caderno. de fazer aquarela. Sim, sim. Nesse momento, a minha filha morava fora e já estava finalizando asas para voar. Entendi. Né? Não ia ficar por aqui. E aí eu comecei a realmente gostar. Eu passava noites pintando aquarela. Eu botava ali um vídeo, alguma coisa. E a aquarela, para quem conhece, ela tem assim uma fluidez. É difícil, a não ser que você pinte a aquarela muito seca, você conseguir produzir o mesmo quadro igual. Não tem o controle, né? Não. Ela tem a pegada dela, né? Ela tem ela dá o caminho, fluxo, né? né? É Ela o trabalho junto, né? Você com a tinta, né? Você com a tinta. Ela tem a fluidez, né? Porque quando você joga mais água, ela vai ficando mais fluida. Ela tem, dependendo do pigmento, ela tem uma transparência maior do que outro. Entendi. Porque dependendo da cor e do pigmento, você, até conhecendo a tinta, você vai perceber que ela é mais transparente ou não. Massa. E aí eu vou para o abstrato, eu vou para o gestual, eu vou porque me interessa mais como é que a aquarela flui. Entendi. E como é que uma tinta fica em cima da outra, se ela fica translúcida, né? me interessa né? mais isso. As camadas, As né? camadas, é. E a aquarela tem isso também. Você falou um ponto muito legal. As camadas da aquarela. É justamente essa Você fluidez, né? acha que a aquarela é bem facinho de pintar? Quando você vê. Você vê muito aquele pessoal pintando, até esquete, né? Assim, faz um desenhozinho rápido. E nisso a internet também mostra, né, um desenho rápido e aquela coisinha como é que a gente diz? Da pinceladinha assim, né? Mas não é, né? não é não. Ela, quando você quer um efeito bom nela, você tem que esperar uma camada para outra. Entendi. E nesse esperar, você tem que se controlar. É um exercício de paciência. Gente, né? é uma Que loucura. legal. E aí eu meio que resolvi um pouco essa impaciência, né, do esperar. Eu, às vezes, pintava 3 quadros ao mesmo tempo, 3 papéis ao mesmo tempo. Que massa. Era uma forma de eu burlar, né? Não sei se, se era Mas bom. é processo, né? Mas é processo, é a forma de fazer, né? Quando hoje eu ensino para algumas alunas, eu digo assim, você tem que esperar. Não adianta, porque Tem se eu que botar... respeitar o tempo do trabalho, né? Quando você mistura, a tinta está uma molhada com a outra, ela vai te dar um efeito. Quando você mistura, depois ela seca, ela vai te dar um outro efeito. Então, isso, eu acredito que todos os mediums é um pouco assim. Vem a acrílica, vem um óleo. Senão não tem sobreposição. Senão não tem. Porque você espera secar a primeira camada, aí você faz a Faz a sobreposição. outra. Se você faz com ela molhada ainda, não é sobreposição, é uma coisa só. É. Né? E aí eu também, eu sempre busco, né, literatura sobre o assunto. E na aquarela, quando a gente vai procurar quem pinta muito aquarela, a gente vê isso. A pessoa diz, você está vendo essa tela aqui, esse papel? Foi um mês pintando. Caramba. Então, você acha que é um trabalho sim, rápido, né? Mas não é. tem todo um processo. Né? Lembra que, às vezes, a gente vê o pessoal pintando na rua, né? Assim, e muita gente usava aquarela também na arquitetura para fazer aquelas maquetes, fazer as perspectivas pintadinhas, Isso. né? O pessoal usava. Então, assim, nesse aspecto, ela é rápida. Mas, aí eu vou para a aquarela. Nesse tempo, eu ainda tinha eu mantive um ateliê em Fortaleza, não tive um ateliê numa sala, não deu passeio. Continuo ensinando, porque é bom também, quem está assistindo, perceba o seguinte, eu nunca larguei o tal do scrapbook.
Eu dou aula disso, eu gosto. É um momento que eu Então, tenho manteve contato, paralelo ali, eu né? vou paralelo. É um momento que eu tenho contato com muitas pessoas, eu acho interessante. E aí, eu tenho um ateliê, um tempo eu tive um ateliê na Bendita, na Casa Na Casa Bendita. Bendita. Tinha uma sala lá. Massa. E aí eu conheci o Túlio, né? Túlio Eu já Paracampos. conhecia Abraço pro antes. Tulinho. Eu também antes, eu conhecia o Wilson, que aí eu fiz umas aulas com ele. Eu sempre Massa. Wilson Neto? É o Wilson Wilson Neto. Neto. O Wilson deu umas aulas lá no ateliê do Túlio, quando era na Barão de Studart. E depois eu fui na Casa Amarela. A gente fazia uns domingos bem interessantes, que a gente pintava, tomava um vinho, Maravilha. tinha um quiche maravilhoso. Parceria, né? Você Uma junta parceria. com a galera. Fizemos uns dias que, assim, eu pintava na tela de um, passava a tela para o outro. Era uma... Massa. massa. Esse mergulho é fantástico. Eu acho que né? é um brincar de arte, né? Assim que a gente vai... Que é muito sério. Que é um brincar muito sério. sério, que é muito sério. Saíram umas coisas Sai muita muito coisa legais. massa, né? Desses muito. momentos, né? O ateliê do Wilson, na Porta Amarela, ele tem muito material, né? E ele tem umas coisas que ele recebe. A gente pintava sobre papel de parede. Massa. E ele tem um trabalho sobre papel de parede. Tem. Né? Um abraço para o Wilson Neto. Tem. É massa demais, tem um trabalho incrível. Tem um trabalho. E ali a gente fez umas coisas assim, né? E aí o Túlio, eu venho para Bendito, o Túlio está lá e... Aí tu montou o ateliê lá na Bendita. Montei um ateliê na Bendita. Massa. Foi uma sala onde eu E aí já continuava estava vivendo de ensinando. arte. Já estava... porque um tempo... O viver de arte a gente fala agora ou vai falar na hora Daqui do a pouco mercado? a gente fala. Vai falar do mercado. Mas já estava mergulhada, né, Patrícia? Estava mergulhada. Fazia um pouco essa divisão ainda, que até hoje eu faço, né, com essas aulas que eu dou, e um mix de um bocado de coisa, ainda com fluxo da informática, com alguma coisa que eu consegui, né? Então, assim, isso como é que se diz? Eu tinha essa sala, e aí começo com a gravura. Entendi. Que aí a gravura, assim, ela me encanta, né? Assim. E eu queria uma gravura, eu gosto muito da estilo, gosto do preto e branco, mas eu adoro cor. A tua parada é cor, né? Aí eu... forma, cor, né? E aí eu começo a dizer assim, não, eu não quero a gravura preta, não vai, vamos trabalhar com tal cor. Aí a gente começa a brincar tem gravura minha que tem 3 cores, tem outras que só são 2, e com cores diferentes do... A gente que tu diz, tu com Túlio. Túlio, eu faço muito laboratório com ele. Parceria com Túlio. Muito parceria com ele. Mas eu acho que nesse ponto, o Túlio foi muito generoso comigo, assim, no sentido que eu trazia uma questão e a gente ia tentar desenvolver essa questão juntos. Entendi. Sabe, assim, eu sempre... Sempre te deixou à vontade, né? Sempre me deixou à vontade. E tinha muita oficina que era com 2, 3 pessoas, e aí você também trocava, né, ideias, assim. E aí eu percebia que tinha muitas pessoas, algumas iam para o lado mais figurativo, algumas chegavam com ideia mesmo pronta do que fazia, até um desenho para passar para a gravura, e eu sempre chegava só com a ideia na cabeça, assim. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? E muitas vezes nem vai, né? Você nem tem a ideia na daí, cabeça, né? Massa. E sempre saíam umas coisas legais. Até o nome das gravuras, elas surgiam muito depois que a gravura estava pronta. Que legal, o título. O título, Porque às vezes tem uns que nem tem nome, mas algumas eu boto. Mas o título é legal. O título, né? Ele dá uma situada, né? Dá uma situada tanto para a gente quanto para para a galera, né? Para o espectador. Você dá um norte para o trabalho. Eu acho. E tem uma gravura, quando a gente for ver os trabalhos, eu te mostro, que o nome surgiu assim, meu Deus, é exatamente o que aconteceu, o momento que eu vivi e o que eu representei. Só que entre o momento que eu vivi e o que eu representei, tinha uma metade ali que eu não... Mas ainda falando um pouco desse histórico, né? Aí eu fiz muita gravura. Mergulhou na gravura? Mergulhei na gravura, ainda com aquarela, porque aí, paralelo a isso, eu digo que eu fui meio abraçada pelo grupo da Oikos, né? A Oikos que é a Anícia, as Veras, o Kinderé, a Cecília, o Wilson e o Túlio. Acho que eu falei de todos. Esqueci de ninguém. E tem a Inês que abraça também tudo. A Cecília Bichucha. Né? E a Cecília, ela também a gente se conhece
E aí a gente vai fazer aquarela juntas. Massa. Então, toda terça-feira, eu, ela e mais 3 amigas hoje, que Se começaram reúnem? como alunas, e pintamos aquarela. Que maravilha. E a gente se propõe a pintar o que vem um pouco na cabeça. Assim. É meio um ateliê de aquarela. Entendi. O que eu fiz lá em Madrid, a gente tenta fazer isso. Replicar aqui, né? E totalmente livre. Né? Não tem assim... é para uma O exposição. compromisso é de se encontrar. De se encontrar. Maravilha. Quando dá, a gente se encontra toda terça e vai pintar aquarela. E é muito gostoso, porque sai muita coisa legal, né? E a conversa, e É bom demais, né? um cafezinho. Bom, e aí eu fico com gravura e aquarela. Quando tem a pandemia, né? 2020, né? Foi punk. E aí, a gente teve que fechar, né, o ateliê. Ficar em casa, ficar em casa, pintar. Eu lanço muito curso online da área que eu... Peraí, tem a pandemia, então vou ver o que eu domino, né? Aí eu voltei para o Scrap e fui para online, dar aulas, mandava. Legal. Muito legal. E pintando também. E acho que final de 2021 é a minha migrada para a tela. Entendi. Saiu do papel? Saí do papel. Não saiu, né? Permaneceu Como eu te no papel, digo, né? Toda mas... terça. Mas aí eu digo assim, eu queria pintar uma tela. Massa. E aí eu já chego com uma tela grande, porque era uma tela de 1 metro por 1,50. Não era uma telinha. Eu já tinha feito alguns cursos também de aguada, em telas menores. Entendi. Mas eu tinha um objetivo, brinquei aqui, que era cobrir a tal da janela. Eu tenho uma janela no meu quarto que não serve para nada. O que eu coloco aí, né? Porque a vista é feia, não serve para nada. Eu queria cobrir a janela. Então, eu medi a janela e mandei fazer a tela 1 por 1,50. Para colocar especificamente ali, né? E, obviamente, rapaz, eu vou pintar essa tela, vai ser um desafio. Porque a aquarela e a gravura são essencialmente em papel. Sim, né? sim. A aquarela, tem aquela sobre tela? Tem. Galera Dá para faz? você pintar, dá. Dá. A Cecília mesmo tem alguns trabalhos de aquarela em tela. Essencialmente é em papel, mais no papel, né? no aí, papel. nesse momento, para cobrir a janela, eu disse, cara, eu vou pintar aqui uma tela. E aí foi para acrílica? Aí eu fui para acrílica. Massa. Mas aí eu fui para aguada, né? Porque tem vários formatos da acrílica. Tem a acrílica bem empastada, tem a acrílica mais aguada. E aí foi engraçado, porque esse primeiro momento eu também fui ao Túlio, né? Que eu acho que o Túlio é meu parceiro, meu mentor, nem sei como é que eu chamo. E agora eu estou mais solta. Mas a gente tem que agradecer aquelas pessoas que nos ensinaram. E o Túlio é um mestre, né? Pois é. E aí, nesse dia, eu brinco que eu digo assim, eu não sei como é que foi concebida. Eu chego, me deparo com aquela tela enorme, e agora? Né? E aí eu pego um giz de quadro, tá? Eu passo uma resina na tela e pego um giz e faço aquele gesto, aquela coisa que... O que está vindo, né? O que vem, né? Existe acho uma coisa mais botânica, talvez, e tal. Mas eu faço esse gesto, risco a tela. Imagine assim, que eu risco. E aí eu pinto a tela, uso muito aguada, vou fazendo alguma coisa de camada, e ali é meu start na pintura em tela. Massa. Na pintura 2021, mais ou menos. Essa questão do processo, porque tu vem da aguada, lá da aquarela, né? E traz um pouco desse processo, aparentemente, para a tela. Né? E quando a gente olha, pelo menos eu vi o trabalho, vamos começar a mostrar os trabalhos da Patrícia. Quando eu vi o trabalho, eu disse, cara, é aquarela ou é acrílica? E é acrílica, né? É acrílica. Virada, né? É acrílica, tinta acrílica. E tampou lá a janela, ficou legal? Não, porque eu esqueci, né? Não sei onde é que eu estava com a minha cabeça, que veio uma luz de fora da casa. Então, quando eu botei a tela, tem uma luz acabando o meu quadro. O único jeito de eu tapar é se eu mandar botar um adesivo preto. Que eu ainda não descartei, não. Ou porque... então, pegar a parte de trás da tela e colocar um compensado, algo assim. Olha aí, por isso que eu digo que a gente conversando é que a gente se entende, né? Compensado e aí pronto, aí ele vai resolver. A luz. Hoje a tela está na minha sala, todo mundo que chega... Pelo menos é mais legal porque todo mundo vê, né? Todo mundo vê, Fica pra galera. Mas é como eu te disse, foi um momento muito legal, assim, eu acho que... Foi só um pretexto para poder tu fazer essa virada, né? Para começar. Pintar em tela é massa, né?
Pintar em tela é muito legal. Eu sou apaixonado por papel, mas pintar em tela é muito legal. Agora, também, pintar né? grande... Não vou nem dizer que é grande formato, porque quando a gente vai em algumas exposições, vamos definir o que é grande formato, tem trabalho né? de 3x3, 4x4, né? Fui numa exposição agora que eram 50 telas, acho que é 50 por 1 metro, painéis enormes, Meu assim. Deus, aonde? Foi aquela exposição do David Hockney, né, que estava em Paris. Você não tem ideia do que tem. Uma coisa monumental, né? E aí você pensa que é uma tela só, não é, são telas pequenas. Entendi. Pequenas, 50 por 1, mas são 5 por 10 telas, 50 Entendi. telas. São painéis, né? São Monta painéis. painéis montados com 50 telas. Espetacular, né? Maravilhoso, o efeito, a tinta, o colorido, escala, né, outra escala, né? Acho que ela está terminando, porque eu fui no começo, eu fui em abril, mas a exposição está terminando agora. Fantástico, Maravilha. fantástico. E é importante ver, né? Demais, demais. Abre o horizonte, né, do E artista. sabe o que é legal, Marcos? Você chega, aí tem muitas telas maravilhosas, coloridas, tudo. Aí você vai na hora dos estudos. E aí você vê que eles botam nas mesas as aquarelas. E não é que, claro, talvez a gente nunca chegue a ser um artista daquele renome, né? Mas a gente é muito crítico com o trabalho da gente. Pronto. E você vê um cara que está aí bombando, que tem um trabalho assim com aceitação de mercado incrível, que não é tão distante do que é feito aqui, né? E você vê os estudos de aquarela dele. É o que a galera faz, a gente está pintando, sabe assim, eu vejo. E não é. A gente fica sempre dizendo, gente, não existe o certo ou o errado. Não, principalmente na arte, né? Principalmente na arte. E aí você vê muita coisa legal. Então, assim, essa exposição tem na Fundação Louis Vuitton, né? Que é o prédio já é assim. Formidável. Eu digo assim, você não gosta de arte? Você gosta de arquitetura? A arquitetura é arte, sei lá. Você não gosta de museu? Vá ver o prédio. Vá ver o lugar. Do lado tem um parque. Né? Sai um pouquinho daquele burburinho ali, daquelas coisas muito turísticas, e vá ver a fundação, vá ver o parque do lado. É lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Massa. Então, assim, vale muito a pena. E aí quando isso aí foi tudo para explicar o tal do grande formato. O grande formato, ele é cansativo. Ele é pesado. Né? Uma coisa é você estar sentadinha aqui, como eu pintava aquarela. A3, né? Eu pintava aquarela no papel pequeno, tomava um vinho, enquanto estava ali na mesa, pintava 2, 3. Quando você vai para o grande... É outra parada. Né? E aí o nível de paciência tem que triplicar, né? Porque às vezes você consegue uma solução bem rápida, né? Mas, às vezes, ela demora. É outro processo, né? É outro processo. Totalmente, totalmente. E, por falar em processo, aqui uma gravura. Gravura, né? Esse aí é uma gravura interessante. Eu desenhei no papel esse método que eu uso, assim, que é meio gestual, pequeno, né? Entendi. E você vê, que eu desenhei em 3 papéis. E no primeiro eu queria só 2 formas, no segundo eu queria 3, e no quarto eu queria 4. No primeiro eu queria uma forma, no segundo 2 e no terceiro 3. Tá? Se você for ver, é porque ela não está toda, mas assim. Entendi. E aí depois eu boto esse papel e eu uno ele para fazer uma gravura só. O que me permite trabalhar com isso? Você vê que eu estou desenhando no papel, tá? Depois eu vou para o linóleo. Aí eu risco no linóleo, que é uma borracha, né? Eu risco no linóleo e ali a minha gravura, ela passa a ser aquele desenho no linóleo. Entendi. Tá? Então, essa gravura, basicamente, é esse gesto que eu recortei em papel, eu fui para o linóleo, tá? Eu tenho essa gravação dessas linhas diagonais, tá percebendo? Massa, cara. Tu atravessa, né? Eu atravesso, E aí, elas são monotipias. Por quê? Porque vamos imaginar uma segunda camada, que é esse preto, ela é feita com essa coisa da frotagem, que não dá muito para ver, mas eu tenho uma outra matriz, que é esse recorte que você está vendo em preto aí, e aí eu uso o giz de cera para passar por cima. E aí eu coloco ele em vários... eu tirei aí... É uma interferência, né? É uma interferência. Eu tirei, acho que umas 10 ou 12 gravuras dessas, né?
E aí, esse movimento preto, ele vai em locais diferentes da gravura. Por isso que Massa. aí é uma gravura, mas, na verdade, é uma monotipia, né? Que ela não tem aquela São série. únicas, né? São únicas, São únicas, né? É. Olha que incrível. E aí você vê... E você vê que, aí já é a mesma matriz do preto que eu usei em outra gravura. Entendi. E se você for ver, existe o negativo dela aí, que existe o recorte, esse recorte branco, é de onde eu recortei esse que está meio lilás, né? Aí, entendi. E aí eu já crio uma nova gravura. Cara, que processo tá? massa. Que processo massa. Essas aí você não percebe tanto aquela gravação, né? Que você faz com a ferramenta lá. Mas é por aí que a coisa acontece, sabe? Poxa vida, aí tem que ter mais paciência do que na parada da aquarela, né? Na espera. Porque aí tem todo um processo, né? A gravura aí são 2 cores, né? Essa aí só são 2. Aí a gente usa o verde, aí tem uma coisa de construir a cor, né? Porque a gente trabalha muito com aquelas tintas tipográficas, né? E as que eu comprei são as tintas da azul, vermelho, amarelo e branco. Entendi. E preto. Então, você tenta misturar e ver o que vai dar, né? E aí, eu brinco que o Túlio é o mago das cores, mas aí eu comecei também a brincar um pouco como é que a gente consegue fazer... Cor na gravura, né? Na gravura. Pra não aí ficar no ela preto e fica branco. essa aí, ó. Essa aí, ó, eu pego a mesma matriz, que você está vendo que ela está por cima em preto e em cinza, tá? Incrível. E aí dá esse quadro aí, que ela é um 60 por 60, tá? Esse está lá em casa, e dá essa gravura aí. Lindo, lindo. São monotipias. E esse tom também a gente busca, engraçado, quando você vai misturando, ele dá, a tinta tipográfica, ele dá, às vezes, um brilho, ele puxa um pouco para um dourado, sabe? Ele parece um verde oliva, mas, ao mesmo tempo, ele é meio dourado. E de uma elegância, né? A gravura, eu vejo... Tem a Chilo muitas vezes tem a questão do regional e tal, e que é espetacular. E aqui você vai para um trabalho abstrato com um charme, com elegância, é incrível, incrível. A gente lindo. vê o que vai resultando, né? Lindo, né? E é interessante que você vai ver, que se a gente for passar alguma coisa de aquarela, tu vai ver que eu reaproveito algumas coisas, tá? E esses desenhos aí, que parecem meio umas coisas assim, essas coisas, tem uma hora que parece meio fantasmagórica, né? Mas, assim, depois eu risco isso num papel de aquarela e aí eu pinto uma aquarela. Ou seja, tem todo um processo e os trabalhos conversam, né? Conversam e se É misturam. a tua parada, né? É a tua pegada, né? E eu uso as matrizes, Só às muda vezes... o suporte, né? Às vezes eu frente. amplio as matrizes e vou para as telas. Ele é outra gravura. Bom, essa aí era uma que eu queria muito falar, porque essa aí eu chamo de peroba. Mas é interessante. Eu tinha ido a peroba também, logo depois... ainda era pandemia, né? 2021. E eu, uma manhã lá, eu resolvi, eu vou acordar e vou me levantar agora, porque eu preciso ver o nascer do sol. E se eu não... Eu ia passar 3, 4 dias, mas eu disse, vai ser hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se vai ter sol, se não vai ter, se eu vou acordar, não nada, né? E aí, eu peguei e vi o nascer do sol. Pronto, fiquei com aquela imagem linda, com as jangadas todas saindo para o mar e tudo. E aí, um dia, eu chego, que é importante também, eu chego para fazer uma gravura, e eu queria muito usar a ferramenta que me dá essa marcação mais, assim, maior, né? Que é isso que você vê no marrom, tá? E aí, eu gravo ela. Muitas vezes eu gravo primeiro e depois eu edito no corte. Então, essa placa ela é gravada meio quadrada. Eu não sei o que ela vai resultar. Eu chego lá, me sento e começo a gravar. Às vezes, em casa, eu estou gravando. Tá? O que vai ser, não me pergunte. Entendi. E aí, depois é que, na hora do fazer, tem uma mudança. Quando eu vou imprimir, aí eu meio que corto, né? Que isso é bom do linóleo, porque ele é uma borracha. Certo. Aí você interfere no momento de fazer. Fazendo o corte. Caramba. Então, eu cortei esse... Parece até um bumerangue, né? Sei lá. E aí, eu reimprimo ele no verso. Tá? É a mesma matriz, se você for. A matriz do laranja e a matriz do marrom. E aí, eu crio esse círculo atrás e tal. E aí, quando eu vou dar o nome...
É peroba. Peroba. Que veio lá do pôr do nascer sol. do sol, né? Entendeu? Então, mas ela não começou como peroba. Ela não, é isso que eu. Mas aí vem que um eu acho sentimento, legal né? mostrar. Vem um sentimento, né? É. A coisa fica ali e o trabalho de arte é autobiográfico, né? Você acaba colocando ali para fora o seu momento, né? Que estava ali precisando ser mostrado. Lindo, cara. E ela ficou um trabalho bem legal. Esse trabalho foi até para a Casa Cor. Ficou... Estava na moda esse negócio de caixa de acrílico, né? E a gente colocou ela numa caixa de acrílico, colocou numa sala, quase decorando lá o espaço do Petrúcio. Ficou muito legal. E aí, eu tenho vontade até de reproduzir novamente, porque eu fico pensando que as coisas também acontecem, ela ficou num papel assim, às vezes você acha ela meio espremidinha, sabe? Entendi. Pensou, às vezes, se eu expandir. Né? Mas isso aí é outro momento. Lindo, cara. É bem lindo. legal esse, eu gosto muito dela. Essa matriz aí é a mais recente. Vamos lá. Isso aí eu fiz um trabalho diferente. Eu fiz uns estudos. Bem solto, né? Eu queria muito fazer uma gravura para dar de presente para a minha família, no Natal, no ano passado. Somos, da minha mãe e do meu pai, nós somos 24 descendentes. Nós somos filhos, netos e bisnetos. Poxa, uma e galera, eu queria... né? É uma galera, somos 25. São 24, 25 com a minha mãe, né? Meu pai já faleceu. E aí eu queria muito dar um presente que simbolizasse a nossa família naquele momento. E aí eu fui criando. Então, tinha a minha mãe e meu pai, que são esses vermelhos aí. Eu fiz uns testes em aquarela, como é que ia fazer. São 6 filhos, alguns com filhos, outros com não, né? E eu comecei a fazer muito aquela coisa representativa. Eu vou fazer cada filho desse com... Por exemplo, eu tenho uma irmã que tem 3 filhos, então ela tem que estar com 3 filhos pertinho dela, né? Aí, não, gente, vamos abstrair. Eu achei que isso foi um processo interessante, desse momento de você pensar numa coisa e abstrair. E deixar fluir, né? E deixar fluir. Porque senão fica muito cartaz. Muito. Porque senão fica muito gráfico. E fica ali muito figurativo. Figurativo e publicitário, uma questão bem... como se tivesse encomenda e tivesse que fazer... Exato. Aí tinha que chegar em 25 formas. São 25. E aí ficaria... Além de muito ser difícil, estranho. Ficaria muito... A gente chama de duro, muito preso, né? Eu não queria uma árvore genealógica, né? Embora eu acho que eu queria representar isso, mas eu não queria o desenho da árvore, né? E aí... para você ver esses azuis que vocês estão vendo aí, eu tinha um linóleo gravado louco, não tinha nem intenção. Um dia eu gravei. Estava ali, né? Estava há uns 6 meses atrás. E aí eu cheguei e recortei para fazer esses 6, os 6 filhos, né? E aí tem a minha mãe e meu pai. E, como eu estava te dizendo, eu não queria uma coisa figurativa. Já pensou se um vê que é um buraquinho maior, o outro vê que o buraquinho é menor? Tu já imaginou? Família, hein? Família. Ia ficar chateado, né? Ia dar confusão. Ia dar confusão. Então, é isso. Quando a gente passar para ver a imagem mesmo... Vamos para frente. Aí se ele vai... Pronto, que massa, cara. É o processo, né? Aí é bem a impressão ainda, né? Eu acho que a outra vai a imagem final. Vamos só para eu... Pronto. Caramba, ela aí como ela foi dada para minha mãe. Parabéns. No Natal. Parabéns. Né? Cada um recebeu uma gravura. Uma gravura. Então, é uma gravura com tiragem de 25 unidades. Que massa. E aí eu acho que eu consegui representar... eu queria muito meu pai e minha mãe, né? Ali embaixo, os 6 filhos... E cada buraquinho desse é um descendente que é entre filhos, entre netos e bisnetos. E aí você vê a sobreposição, né? E a sobreposição. Bem clara a questão da sobreposição. E a cor que foi pensada, né? O contraste do vermelho com azul. Muito legal. A transparência entrando. Então, assim... E muito equilibrado, né? Muito. Tanto tem movimento quanto tem equilíbrio. Massa, cara. Lindo. Parabéns. E assim... É muito interessante também, para quem quer conhecer um pouco do processo, que eu acho legal colocar, não existe... o processo é legal todo mundo conhecer. Né? Não existe... A gente bebe de outros artistas e espera que os artistas também bebam da gente. Claro. Se voltar um pouquinho... Volta aí. Só eu consigo te dizer o seguinte...
Existem matrizes que são praticamente um recorte do linóleo, que são os vermelhos, as que são gravadas, e as outras, que é a primeira imagem que a gente viu, que essa parte de fora eu desenho, tá, na mão, transfiro para o computador e peço para cortar uma matriz no laser, na madeira. Entendi. Tá? E ainda tem esse processo. Tem. Caramba. E é um pouco do que a tecnologia pode ajudar a gente. Fazer essa mescla, né? Fazer a mescla. Que A massa, gente, cara. às vezes, quer se afastar, né, tanto da tecnologia, mas a tecnologia ela traz Ela é também sempre presente e possibilita, né? muita coisa. Muitas possibilidades. Uma matriz como essa, se eu fosse fazer à mão, daria, mas ela daria muito trabalho no recorte, eu não teria esse recorte perfeito. Então, às vezes, eu uso do... E aí você tem o perfeito, né? O que é absolutamente o corte perfeito, né? E tem atrás o espontâneo, né? Coisa mais... Ficou incrível. Parabéns. Eu gosto muito. E parabéns para a família tá lá que na recebeu esse trabalho lindo, cara. Lindo demais. Vamos para Está frente. espalhado aí nas casas. Massa Bom, demais. Esse aí é o conceito de matriz... Gente... Eu não estou agora com o nome dela agora, porque é uma matriz que, se eu tiver que imprimir novamente essa matriz perdida. Tá? O que é o conceito de matriz perdida? É que você faz toda a tua gravura, mas se tu chegar a pedir para imprimir novamente, eu não tenho. Por quê? Porque existe uma primeira impressão do amarelo, que é de um jeito. Aí eu recorto um contorno, eu mexo na gravura, eu mexo na matriz, imprimo a nova cor. Aí eu mexo novamente na matriz e imprimo a terceira cor. Então, vai alterando a matriz. Vou alterando a matriz. Então, até onde eu sei, esse é o conceito de matriz perdida. Porque eu não vou conseguir depois fazer. A mesma matriz, né? A matriz final é essa do cinza, que você está vendo aqui, é um cinza meio fende, né? Se você for ver, ela tem vários recortes. É a primeira camada, né? A última camada. Se você for atrás da lá de baixo, que é o amarelo, ela não está cortado algumas partes. Entendi. E que ela não tinha tanta interferência, né? Exatamente. E aí, quando você traz vai trazendo as camadas, né? Nossa. E ela também foi um nome, mangará de fogo. O mangará é aquele fruto da banana, que ele vem assim, só que ele é meio arroxeado, onde nasce o cacho da banana, tem um... Ele é meio roxeado. Eu chamei de fogo porque, como eu inventei essas cores, é como eu te digo, se eu tivesse pensado no nome antes, talvez eu até tivesse puxado o roxo, mas aí ia ficar muito normal. Né? Eu queria mostrar, a gente podia conversar aqui muito tempo, né? Dá para 3... A gente gravura. podia fazer só falar do processo de gravura. Vamos passar para frente, eu quero chegar no Pronto. Esse trabalho é o trabalho da virada, esse é o famoso trabalho da janela. Da janela. Massa demais. É o trabalho da janela. É lindo, Patrícia, é lindo. Ele é bem legal. E ele é só acrílica? Ele é só acrílica. Não é técnica mista, não? Não. Eu uso esse giz, né? Que é o que eu faço o risco, mas ele é acrílica. E eu digo que é só acrílica, uma hora eu uso um lápis meio aquarelado, que é aquele neocolor, que eu risco de lápis e depois pego uma água e diluo ele. Tem um pouquinho de técnica mista aí, né? Tem uma... De leve, né? Tem uma interferência. Tem uma interferência, Lindo demais. E o teu trabalho é muito forte e, embora seja abstrato, tem uma abstração, a gente vê muita coisa, né? Que é o que a abstração possibilita, né? Cada espectador... Esse já me disseram várias coisas dele, assim, o que estão vendo, né? Que muitas vezes o artista não tem nem ideia, né, do que está passando. Possibilita uma viagem imensa na cabeça do espectador. Lindo demais. Para mim, ele é uma coisa assim, meio ascendente, né? Ele foi feito... Ele tem um conceito aí de figura e fundo, né? Que eu tentei pintar... Eu pintei primeiro, eu fiz o desenho do lápis, do giz, né? Que eu usei. Depois eu fiz essa coisa meio pintada do fundo, bem aquarelado. Aí vem um pouco do conceito da aquarela. Tem muita tua aquarela aí, né? Tem muito, porque eu poderia ficar usando só uma cor naquele momento, mas eu já misturava duas acrílicas para tentar fazer o que a aquarela faz quando a gente trabalha só com água. Entendi. Porque aí as cores se misturam, né?
Então, no fundo, aí eu tentei misturar um pouco as cores. E aí também fica muito essa textura e essa falta do controle mesmo. Se você disser, Patrícia, pinte um igual. Não existe. Não dá. Não tem. Porque a fluidez, Então, ele é feito muito com aguada. Ele é bem aguada e ele vem uma última camada que aí é mais denso, né? Que é essas cores mais fortes. Massa. Eu gosto muito do resultado dele, sabe? E tem que ficar na sala mesmo. Tem né? um gestual, né? Que foi feito. E virou meio assim, eu já tentei até tirar ele da sala. Não sei se acontece contigo, Marcos, mas assim, a gente faz um negócio bem legal e a gente às vezes não consegue o tão legal nos outros. Com certeza, tem o trabalho que é fora de faixa, né? E aí a gente fica tentando em cima daquele, sabe? Eu já fiz um método que o pessoal às vezes faz de pegar o quadro e projetar ele na tela e desenhar. Até isso eu fiz com esse quadro. Ele deu outro que não tinha nada a ver, nada a ver. Se libertar, porque senão você fica procurando chegar fica preso e vai daqui a pouco aparecer algo, assim, melhor, não digo nem melhor, noutra pegada, né? Noutra fase, né? E é se permitir. Lindo demais. Patrícia, muito obrigado, muito obrigado. A gente podia falar aqui horas e horas e horas. Só de acrílica a gente vai falar muito. E quem quiser comprar, fala contigo no Instagram. Eu tenho algumas coisas na galeria, né? Entendi. Na galeria. Na Ponto de Vista? Na Ponto de Vista, Tem algumas coisas, eu sempre estou... agora mesmo eu disse, mas Guilherme, estou com as coisas aqui para mandar. Massa. Aí é isso, eu acho que a gente foi bem para a história da gravura, temos essa mistura aí do que a gente vem fazendo. E é produzir, né? Produzir, né? Porque, como diz Charles Watson, eu acho, né? Aquele lá do Rio, ele diz, você tem que suar. Tem que trabalhar. Né? A gente teve 2 anos agora de uma mentoria aí muitas conversas de arte com o Eduardo Frota, né? E ele dizia, vocês têm que ficar 10 horas produzindo. Pede a comida pela... Eu digo, gente, não dá, né? Mas arte é trabalho. É transpiração, né? Patrícia, muito obrigado. Obrigada demais por participar. Linda, espetacular. E é isso, é produzir mais e mais. E quem quiser comprar, fala contigo pelo Instagram. Sim, né? sim. E eu agradeço demais, viu? A casa por receber, o Marcos pelo convite. Muito grata por estar aqui com vocês. Hashtag arte com Patrícia Veras. Hashtag arte. Viva a vida, viva a arte. Massa demais. Obrigada.